São convidados esta quarta-feira da edição das 12, Mónica Ferrer, deputada do Partido Social Democrata, e ainda Rui Leão Martinha, bastonário da Ordem dos Economistas. Muito obrigada aos dois pela vossa presença nesta edição das 12. Mónica, comecemos então por este estudo que foi então publicado e que prevê que Portugal consiga apenas regressar ao mercado em 2015. Esta não será uma visão mais realista do futuro do que aquela apontada pelo Governo, de um regresso no próximo ano? Bom, talvez. Sendo totalmente honesta, cada vez mais se abrem cenários de um possível regresso mais tardio do que aquilo que nós desejávamos aos mercados, mas também lhe recordo que as nossas entidades financiadoras têm dado vários sinais de que, se for o caso de Portugal não estar preparado para regressar aos mercados por razões que não nos sejam diretamente imputáveis ou pelo impacto negativo do ciclo económico, que poderão alargar o período de apoio financeiro. Portanto, não é para aquilo que estamos a trabalhar. Ainda ontem o Sr. Ministro das Finanças reiterou várias vezes que Portugal permanece profundamente empenhado em cumprir os déficits, mas em cumprir todos os outros critérios e todos os outros compromissos que assumimos, e um deles é preparar todas as condições para que possamos regressar aos mercados no próximo ano. Se por razões externas não conseguirmos fazer, é ótimo termos esta garantia europeia, por um lado, a garantia da Troika, por um lado, e, por outro lado, haver já estudos independentes que nos colocam com condições sólidas e realistas a regressar aos mercados num futuro muito, muito próximo. Rui, o que é que lhe parece a conclusão deste estudo? Uma conclusão realista? Parece-me, se calhar, uma conclusão realista, tomando em conta que, repara, para fazerem o estudo, viram dados até um determinado horizonte, que deve ter sido, digamos, anterior ao momento em que estamos agora a falar. E, portanto, há todo um desenvolvimento ainda a fazer pelo Governo e pelos portugueses, sobretudo, agora neste ano até 2013. O que é que daqui eu acho que é positivo? Em primeiro lugar, a visão de que dos países com dificuldades, Portugal é um país que tem recuperação. É um país que tem um horizonte para voltar ao mercado e é um país que está melhor do que outras grandes potências que efetivamente representam muito mais no concerto geral das nações, mas que têm situações agora muito mais complicadas. O caso da Itália, o caso da Espanha. Portanto, parece-me que é um bom estudo em termos de dar, pelo menos, uma motivação aos portugueses de que este sacrifício que tem sido pedido e que continua efetivamente a ser necessário, começa a ter apreciação, quer externa e também, vamos ver, um pouco interna, de que vale a pena, que vamos cumprir e que vamos entrar de novo num cenário em que será possível de novo ansiar por crescimento económico. Rui, que impacto é que terá para o país e do ponto de vista dos mercados financeiros um regresso apenas em 2015, ou seja, falharmos a meta de 2013? Eu acho que tem muito a ver com a conjuntura que nos rodeia. Se a conjuntura mercê não só das medidas que vão ser tomadas agora no Conselho Europeu, que estão a ser, como sabe, já agizadas há algumas semanas, quer pelos 4 países que se reuniram sob a égide da Alemanha e da França, quer depois pelas instituições como a Comissão, o Banco Central Europeu, o Eurogrupo, etc. Se essas medidas forem realmente medidas capazes de motivar a economia a mexer-se, a voltar a ter investimentos com algum vulto e desenvolvimento económico com sustentabilidade, é natural que Portugal e outros países venham para o mercado dentro do horizonte que estava previsto. Portugal era 2013, outros países eram um pouco mais tarde. Se a conjuntura não se modificar, eu penso que aí será mais difícil e a meta de 2015 não é negativa. É possível, digamos assim. Até lá, penso que teremos sempre o apoio. Não propriamente por reforçar este programa, digamos, da Troika, mas porque a Europa vai ter que ter mecanismos que auxiliem Portugal, a Espanha ou outros países a continuarem nos mercados da maneira mitigada como têm estado. E falamos de que mecanismos? Os mecanismos todos europeus, dos fundos, do sistema do próprio Banco Central Europeu, e, portanto, tudo isso vai ter que ser posto em atividade. Portanto, Mónica, não será um drama se Portugal não regressar em setembro do próximo ano ao mercado, se não tiver Mas é bom ter uma meta. Financiar. É bom ter a meta de 2013. Eu não estou a dizer isto dizendo que abandonemos essa meta. E trabalhar para isso. Mas é exatamente isso que eu acho que é o mais importante até deste estudo. É o facto de como estava a destacar, e muito bem, este estudo é feito antes de se estarem a verificar o impacto de algumas medidas que estão a ser agora terminadas. E mesmo assim, repare, já nos colocam a regressar aos mercados
muito próximo da data que nós continuamos a querer que é no próximo ano. O que é, de facto, muito boa notícia. Isso, conjugado com o facto de nós estarmos a conseguir colocar dívida cada vez com juros mais interessantes. Tivemos a emissão de ontem. Conseguimos juros que já não conseguimos há muito tempo. Estamos com os juros anteriores à intervenção externa. A colocar títulos cuja maturidade termina fora do prazo de assistência económica. Portanto, tudo isto são bons sinais e significam que o fim de 2013 continua a ser uma meta atingível, mas... Repare, isto é uma espécie de pior cenário possível. O pior cenário possível coloca-nos a regressar aos mercados muito pouco depois. O que na conjuntura externa, de facto, é muito positivo e traduz um esforço muito grande que está a ser feito em Portugal e pelo qual os portugueses devem estar orgulhosos também. Mónica, estas previsões também vão surgindo depois da divulgação dos últimos números relativos à execução orçamental, que são pouco favoráveis. A Troika está em Portugal exatamente para apurar o que é que está a correr mal nas contas públicas. E eu faço exatamente essa questão. O que é que tem vindo a correr mal? Esta reunião, ou esta visita da Troika faz parte estava prevista no acordo, faz parte de visitas que podemos chamar rotineiras ou mais técnicas. E desta vez sabia-se já que a Troika viria analisar especificamente o impacto de algumas alterações estruturais nas contas do Estado, por exemplo, a Lei dos Compromissos. Como é que estaria a correr a implementação da Lei dos Compromissos, por exemplo, nas autarquias? Seria um dos temas em cima da agenda. É claro que o anúncio destes dados de execução orçamental que ficaram aquém do que nós estávamos à espera e daquilo que tínhamos trabalhado para, vieram introduzir este tema na agenda. Como é evidente, a Troika está cá e não vai poder ignorar o elefante na sala, e neste momento o elefante na sala é a execução orçamental em Portugal. Quais é que são as grandes tónicas? A despesa diminuiu muito mais rapidamente do que estávamos à espera, mas em simultâneo a receita também caiu. Caiu a receita fiscal e do lado do impacto negativo nesta execução orçamental é também de destacar o aumento da despesa em termos de prestações sociais devido ao aumento do desemprego. O Sr. Ministro ainda ontem, e vocês estavam a passar a peça em que ele estava na audição na Assembleia da República, ele fez questão de destacar que, não obstante terem aumentado as despesas do Estado com as prestações à Segurança Social, por exemplo, que há sinais e há elementos que nos permitem continuar a querer ou continuar a aspirar aos 4,5% do PIB como meta para este ano. E ele deu 3 exemplos. A despesa, que é um ritmo superior do que tínhamos programado. As poupanças adicionais que conseguimos em termos de juros. E também a reprogramação do CREN. Este montante de poupanças vai nos permitir ainda continuar a aspirar pelos 4,5%. É claro que ainda não estão aqui contabilizados o impacto de algumas medidas que fomos tomando, mas algum desconforto com estes números devem-se por nós querermos atingir as metas o mais rapidamente possível, e isto coloca-nos, de facto, com mais riscos e mais incertezas. E isso foi a nota menos positiva desta execução orçamental. Rui, como referia há pouco a Mónica, e como é sabido, de facto, apesar da quebra nas despesas, também houve em simultâneo uma quebra significativa das receitas, daí os maus resultados da execução orçamental. Não estará o Orçamento do Estado demasiado alicerçado na receita? Ao contrário do que seria de esperar? Sim, em parte, e eu estou preocupado exatamente por 2 questões. Primeiro, porque na parte das receitas, efetivamente, há menos receitas do que seria previsível. Vamos lá ver, nós já esperávamos uma recessão e um consumo tão decrescente que levasse a que, mesmo com as alterações do IVA, a receita não aumentasse e acabasse por contrair. Temos a outra questão, que é a segurança social. Cada vez há mais desemprego, há mais empresas a fechar, dentro de um processo que tem a ver, efetivamente, com o que estamos a passar, mas também dentro de um processo que seria natural, nesta como em qualquer outra economia, que é de empresas que foram durante muitos anos artificialmente alimentadas e, portanto, estão a chegar ao fim da sua existência, estão a lançar pessoas no desemprego, há muito menos contribuições para a Segurança Social, desceram em relação ao período homólogo cerca de 50%, um pouco mais. Portanto, veja que o que é que começa depois no horizonte a ver-se é que o Governo tem que atuar em 2 frentes. A primeira é continuar a diminuir custos com reformas que ainda não implementou na área pública, nas empresas de transportes, nas questões que se prendem com as perdas de anos e anos e anos em empresas públicas e que agora algumas delas
pesam no orçamento. E, em segundo lugar, tem que pensar, porque não era o momento ideal, eu disse-o sempre, estamos um pouco em contraciclo, mas tem que pensar como é que há de encarar esta diminuição da área da segurança social. Lembra-se que deixámos passar os anos 90, não criámos aquele sistema de pilares que os outros países europeus têm e, portanto, estamos dependentes em Portugal para a grande massa da população da reforma que é atribuída pela Segurança Social. Essa reforma já foi diminuída há cerca de 8 anos, talvez 7 anos, com a reforma feita na altura do governo anterior, mas neste momento os cálculos que nós sabemos que já são públicos é que com esta diminuição poderemos chegar, por exemplo, a 2030, 2035 e já não haver fundos para pagar pensões. Então é preciso prevenir. E prevenir é o Governo também, dentro das reformas a fazer, ver se há de ou não começar com a implementação dos tais Pilar 1 a cargo do Estado, até certo montante, e Pilar 2 e Pilar 3 a cargo dos trabalhadores e a cargo daqueles que vão podendo fazer o seu próprio fundo complementar. Se assim não for, eu penso que sem as reformas estruturais que ainda estão em caminho, não estão feitas, e sem maior contenção de custos, as receitas pelo seu lado não vão chegar. Olhamos agora para o debate quinzenal desta tarde, onde vai ser discutido exatamente, onde vai ser preparado o Conselho Europeu de amanhã e também de sexta-feira. Mónica, o que é que vamos poder esperar, tanto do debate como do Conselho Europeu? Um Conselho que muitos analistas dizem já que não vai ser decisivo e, portanto, que não vai sair deste encontro nenhuma grande resolução. Eu diria que algum desapontamento em torno dos anteriores Conselhos Europeus vão diminuindo as expectativas em relação a... Tem sido habitual os Conselhos Europeus, as expectativas têm sido defraudadas. Mas há sempre expectativas muito altas. Sim. Também. Que é para a margem negocial estar muito elevado. Não, estes últimos dias têm sido pontuados por, eu diria, tentativas de relançar até algum interesse em torno desta cimeira com afirmações mais ou menos radicalizadas e isso sendo muito debate. Nós sabemos que vai estar em cima da mesa e hoje isso vai ser discutido. Nós hoje à tarde temos o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro e que hoje é dedicado à preparação para a cimeira de amanhã e de sexta. E de hoje o Sr. Primeiro-Ministro vai levar da Assembleia da República orientações de política europeia. Há projetos em cima da mesa, há 3 projetos em cima da mesa que vão ser debatidos. Como sabem, não houve a possibilidade de se apresentar um projeto comum entre o PSD, o CDS e o PS. As discussões falharam nos últimos momentos em torno de 2 ou 3 questões, mas há muita margem de consenso. Aliás, se for ler as 2 propostas de resolução, há muito texto igual. A manifestação com as preocupações, a agenda do desemprego, a agenda da Europa social, a necessidade de se dinamizar o método comunitário, reforçando a participação nas instituições. Há uma agenda muito vasta, comum entre os 2 projetos. As grandes diferenças, e isso tem sido amplamente noticiado nos últimos dias, dizem respeito, sobretudo, ao papel do BCE e sobretudo, a uma proposta do PS que punha o Banco Central Europeu a poder emprestar diretamente dinheiro aos Estados. Essa é uma das... Vai atualmente contra as normas. Pronto, bem como a possibilidade de emissão de euro-obrigações para o PS, como sabe, a mutualização das dívidas soberanas na Europa poderia ajudar a minimizar os riscos destas dívidas. O PSD também se refere à criação de euro-obrigações. Na proposta desta tarde, que é sustentada pelo PSD e pelo CDS, há a referência às euro-obrigações. A grande diferença entre as propostas do PSD e do PS, e logo isto vai ser patente, é que o PS parte de um quadro normativo que não existe. Não há possibilidade de implementar estas medidas. O projeto do PSD e do CDS-PP, desse ponto de vista, é um projeto realista, porque, embora seja ambicioso nos objetivos, reconhece que é preciso reforçar as regras de supervisão bancária e o funcionamento das instituições bancárias dentro do espaço europeu. Reconhece que é preciso avançar no sentido de uma união fiscal. Reconhece, sim,
que estas medidas que pressupunham a existência de um tesouro europeu, até de um governo europeu, só vão conseguir ser alcançadas quando nós avançarmos numa união política mais firme. E, portanto, o projeto do PSD diz isto muito claramente. E as clivagens, além de outras questões de método, que são evidentes, os partidos têm perspectivas ideológicas distintas sobre a metodologia a seguir, mas eu diria que há uma grande confiança na capacidade europeia de vencer esta crise e das prescrições serem bastante semelhantes, no sentido em que se perceber que é preciso uma Europa mais social, é preciso uma Europa, por exemplo, a proposta, deixe-me dizer só isto, não quero ocupar o tempo todo, mas a proposta em torno do Banco Europeu de Investimento é muito consensual, a ideia de que o Banco Europeu de Investimento deverá reforçar os apoios que faz às pequenas e médias empresas, apostando muito nas pequenas e médias empresas exportadoras, que o Banco Europeu de Investimento deverá reforçar os financiamentos ou até criar novos mecanismos de financiamento para projetos que sejam considerados estratégicos. Portanto, há muitas linhas em que, como dizia o Primeiro-Ministro, este processo aproximou muito os partidos. Houve linhas de fratura que não permitiram um texto comum. Isso é sempre de lamentar, porque isso daria a Portugal amanhã uma cartada reforçada apresentando um projeto único. Uma posição global, como dizia Zorrinho, e mantém essa expectativa. Vamos negociar esta tarde. Desta tarde. Rui, expectativas para este Conselho Europeu? Eu vou-lhe dizer, eu acho que vai com certeza surgir um número de medidas que são muito importantes para já. Primeiro, a questão da parte bancária e, portanto, vai ser reforçada, de certeza, vão ser reforçadas as regras relativamente aos grandes bancos europeus, com a supervisão também acrescida, não só a local, que vai continuar a existir, mas uma, digamos, mais geral, porque, efetivamente, isso vai trazer uma maior confluência de critérios e depois decisões acerca da atividade bancária. Vai também, quanto à banca, dar passos para separar aquilo que tem sido ultimamente mau para ambos, que é os soberanos e a banca, como que estarem conjuntamente no mesmo bolo, e é preciso separar. Risco soberano é uma coisa e risco bancário é outro. E, por último, eu penso que vamos dar alguns passos na questão orçamental e fiscal, ou seja, no tal caminhar para a centralização orçamental a nível europeu e também uma certa harmonização fiscal. Eu não quero dizer que a harmonização fiscal tenha que ser a 100%, mas podemos tentar harmonizar determinado tipo de taxas em determinado tipo de impostos que tragam menos diferenças de competitividade entre países e mais dificuldade para aqueles do Sul em poderem competir com os do Norte da Europa. Se dermos estes passos e na banca ainda também estabelecermos o tal Fundo de Garantia Europeu dos Depósitos, eu acho que já é bastante, porque estamos então a caminhar para a tal possibilidade de ter a parte política a caminhar conjuntamente com a parte económica, financeira e monetária e, portanto, atingir um dia a tal União Europeia plena. Rui, há pouco falávamos exatamente da proposta do Partido Socialista. Dos eurobonds. Vai apresentar essa proposta hoje, um projeto de resolução que defende eurobonds e também um BCE mais interventivo. Certo. Comecemos então pelo Banco Central Europeu. Um BCE mais interventivo daria resposta para a resolução desta crise. Nós vimos um BCE que fez operações de injeção de capital e que nem sequer acabaram por atingir a economia real. Portanto, exatamente. A questão que se coloca é: vale a pena um BCE mais interventivo? Eu penso que o caso do BCE tem que ser muito bem discutido e muito bem coordenado entre todos os países que fazem parte, digamos, da tutela do BCE. O que é que queremos do BCE? É isto que ele faz hoje, e já auxiliou bastante, apesar de tudo, as economias nesta fase difícil, ou queremos mais? E a que custo? E aí temos todos que estar convencidos que, para haver modificação de estatutos do BCE e das suas funções, não vamos pôr em risco outro tipo de variáveis das economias dos países europeus. Como sabe, para os alemães há sempre o fantasma da inflação, mas, para além disso, temos que ver se isso não vem dividir depois os países relativamente ao papel agregador que o BCE neste momento tem. Quanto às eurobonds, eu acho que é um instrumento a utilizar depois de tudo estar relativamente bem concebido e coordenado. Para já estamos a falar de um instrumento a médio e longo prazo. Se calhar era menos ambicioso se falássemos de instrumentos de curtíssimo prazo, os chamados Eurobills, e tentar aí primeiro uma capacidade de todos os países estarem de acordo, emitirem conjuntamente, mas para curto prazo, e deixar as Eurobonds para uma fase 2. E como é que conseguiríamos convencer a Alemanha?
através deste caminho que eu lhe estou a dizer. Começando pelo curtíssimo prazo e estabelecendo outras condições para que isto seja possível. A união orçamental, a união fiscal, o caminhar para a questão da politização, num aspecto, se quiser, mais federal da Europa, e, portanto, tudo isto conjuntamente poderá levar a que a Alemanha, do outro lado, conceda a possibilidade de se endividar nas mesmas condições, a médio e longo prazo, que países como a Grécia ou Portugal. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença nesta edição das 12. Voltamos a encontrar-nos numa próxima vez.